Leitura bíblica das Escrituras. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. O texto sagrado de hoje, nós vamos ler lá em Êxodo capítulo 33, a partir do verso 1, que vai dizer o texto sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, preteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize-nos aos filhos de Israel: és um povo de dura serviço, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Lemos até o verso de número 8, a leitura bíblica, e com isso nós temos um tema, o tema desta manhã, o tema desta mensagem: bênçãos da presença de Deus conosco. Uma das coisas que entendeu Moisés, e em parte o povo de Israel no deserto, apesar de sua dura serviço, é que a sua maior bênção e sua maior dependência era a presença de Deus. Por esta razão, quando Deus lhe disse que não os acompanharia pessoalmente até a terra prometida, mas que ele enviaria um anjo, veio sobre eles luto, tristeza e angústia. Preste atenção, esse detalhe é muito importante. A maior necessidade de todo crente, filho de Deus, é a sua presença. Deve ser motivo de grande tristeza, preocupação e dor que a presença de Deus nos abandone e não esteja de nosso lado. Dependemos completamente dele para realizar, executar, conquistar e receber algumas bênçãos da presença de Deus conosco. Vamos então para os pontos. Número 1, descanso. A Bíblia diz, na leitura que nós lemos, 33 de Êxodo, versículo 13 e o verso de número 14. O 13 diz: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos e considere que esta nação é o seu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Preste atenção, verso 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha, sem a presença de Deus só é fadiga e canseira. Com a presença de Deus vai ter problema? Vai ter luta? Vai. Mas vai ter também um descanso. Você vai poder, entre uma situação e outra, você vai poder respirar. Você vai ter alívio.
você vai ter paz, você vai ter vida, você vai ter santidade, você vai ter graça, você vai ter unção na sua vida. Moisés se encontrava angustiado pela situação do povo naquele momento. E o povo o estava seguindo, pois ele era o seu libertador. Deus, quem conhecia a sua situação, lhe disse que a sua presença lhe faria descansar, porque Deus sabia que ele estava vivenciando ali. Em meio a toda situação de angústia e necessidade, asseguremos-nos a presença de Deus em nossa vida, gente. Ela dará descanso à nossa alma. A Bíblia vai nos dizer: partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, acerca da aliança do Senhor, ia adiante deles caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Então nós estamos vendo que Deus promete a primeira coisa, a primeira lição da presença de Deus conosco é descanso. Por isso, o problema, ele não resolve o problema. A tribulação não resolve o problema, não é verdade? Então, tudo que você precisa fazer é descansar, como Deus falou para Moisés. Por isso, fique calmo, fique tranquilo, fique sossegado, deixa Deus agir. Fique sossegado, não precisa se angustiar. A angústia não resolve o problema, pelo contrário. A angústia, ela traz doenças. Por isso, nós precisamos estar tranquilos diante de Deus. Então, é algo tremendo do Espírito Santo para a sua vida nesta manhã, neste momento, que eu creio que Ele está para te abençoar. Vamos então para a lição 2. Tira-te do Egito e leva ao lugar da tua herança. Vamos ver esse ponto? Deuteronômio 4, versículo 37 e 38. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. É o que está escrito aqui em Deuteronômio 4, 37 e verso 38. Por isso que nós estamos falando sobre tira-te do Egito e leva ao lugar da tua herança. Eita, Deus maravilhoso! Deus, Ele quer te introduzir na terra da tua herança. A herança que você tem para receber de Deus. A herança que você tem não é só uma herança de tribulação, de situações. Deus, Ele tem algo profundo e tremendo para realizar no seu coração. A presença de Deus tirou o povo de Israel do Egito e lhes introduziu através do deserto e lhes introduziu em Canaã a nova geração. A presença de Deus nos tirou e quer tirar-nos por completo do mundo e guiar-nos até o lugar de nossa bênção, o lugar da nossa herança. É óbvio que entre o dizer que você vai receber e o tomar posse, existem situações, guerras, levantes, problemas, mas o importante é a gente ficar tranquilo que a herança é nossa, ficar tranquilo que Deus está conosco com a sua presença e nós devemos descansar, nós devemos receber a bênção do Senhor em nossos corações, em nossas vidas. Eita maravilha! Nós estamos falando hoje sobre o tema bênçãos da presença de Deus conosco. A primeira bênção é o descanso. Deus conosco, você deve descansar. Esse descansar aqui não significa uma vida relaxada, né? Não significa uma vida
fora do prumo de Deus. A segunda bênção, tira-te do Egito e leva ao lugar da tua herança. E número 3, alegria. Os Salmos de número 16, versículo 8 em diante, vai dizer: o Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias permanentes. É assim que fala no Salmo de número 16, versículo 8 ao verso de número 11. Uma das coisas que permitiu ao rei ter gozo em meio às situações mais difíceis de perseguição, guerras e muito mais foi contar com a presença de Deus no seu ministério e na sua vida. Davi tinha gozo porque a presença de Deus lhe garantia que não se perderia, não se corromperia e que Deus o conduziria pela senda da vida. Isaías capítulo 61, verso 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de justiça, Deus é Deus que nos envolve, que nos cobre com as vestes da salvação. Isso significa que nós estamos protegidos, isso significa que Deus está conosco, Deus está trabalhando, o Espírito de Deus, a justiça do Espírito Santo está operando na sua vida. Por isso o Senhor, Ele promete alegria, uma vida feliz, uma vida abençoada. Apesar dos pesares, Deus nos ensina pela sua palavra que nós devemos ser abençoados. Mas, em quarto lugar, nós estamos falando nesta manhã sobre o tema bênção da presença de Deus. Número 1, descanso. Número 2, tira-te do Egito e leva ao lugar da tua herança. Número 3, alegria do Senhor. E número 4, proteção. Proteção. Salmos de número 31, versículo 19. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Então, é a presença de Deus que nos guarda de nossos inimigos. Davi sabia disto, por isso se mantinha confiando. Davi dizia que a presença de Deus atuava nele como escudo, como castelo e como cidade fortificada. Isso era uma confiança fora de sério. Não temas por causa de teus inimigos, quando a presença de Deus está contigo. No Salmo de número 34, verso 7. É assim que nos ensina a palavra de Deus. E número 5, então vamos voltar lá no tema, o tema bênçãos da presença de Deus. Número 1, descanso. Bênçãos da presença de Deus conosco. Vai acontecer, primeiro, algumas bênçãos. Descanso. Número 2, herança.
Número 3, alegria. Número 4, proteção, Deus nos guardará. E número 5, resposta. Salmos de número 88, verso 1 e 2, o Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Esta foi a oração de Davi para Deus dar resposta. Se a presença de Deus está conosco, saberemos e estaremos confiados de que Ele ouvirá. E se Ele nos ouve, também nos responderá. A melhor maneira de garantir as respostas das nossas orações é estar em sua presença. 1 de Reis, capítulo 8, 28. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica. O Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. É assim que nós vemos na Bíblia. Nós vamos ver diversos exemplos de respostas de orações, de respostas de Deus para quem anda com a sua presença. Deus está no comando e no controle da sua vida. Quero concluir dizendo o seguinte: garantir e caminhar debaixo da presença de Deus é garantir e caminhar sobre a segurança e certeza da bênção de Deus em nossas vidas. Iremos orar agora pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja presença nós estamos nesta manhã, eu te agradeço, Senhor, assim como Davi fez da sua presença o seu escudo. Eu te invoco, Senhor, neste momento e te peço, faz da tua presença o meu baluarte, faz da tua presença o meu porto seguro, faz da tua presença, Senhor, os resultados de bênção sem medidas. Deus de poder e de glória, nós o amamos, nós o louvamos, nós te agradecemos pela tua grandeza, nós te exaltamos porque tu és Deus, Deus que fez céus e terra. Nós o amamos, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por este dia. Eu te apresento os meus ouvintes, aqueles que estão doentes, aqueles que estão atribulados, aqueles que estão desesperados, aqueles que precisam, Senhor, da tua misericórdia. Continua falando conosco, continua abençoando, abençoa a tua obra neste lugar, Espírito de Deus, Deus de glória e de santidade, na autoridade do teu sangue, no poder da tua palavra. Eu te peço, Senhor, neste momento, as tuas bênçãos. Tudo eu quero te agradecer e te louvar, no poderoso nome de Jesus. Oh, glória a Deus.